Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por mais uma vez estarem aqui no Léo Severino Podcast, um podcast de Itajaí região. Estamos aí avançando, estamos a cada semana procurando trazer um conteúdo relevante para você e hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com o Flávio Moreno e com a Letícia Metzen. Eles são sócios proprietários da empresa MK Negócios e Intermediações. Isso é negócio de intermediações? É isso aí. Falei certo? Falou certo. Então tá bom, sem colinha? Sem colinha. Flávio, obrigado, querido, por ter participado, Eu por ter que agradeço, aceitado Léo. participar. Eu agradeço a oportunidade de vocês aí de falar da nossa empresa, falar um pouco da nossa história. Obrigado Legal, mesmo. Flávio, que ele é empresário no ramo de marketing. É isso? Isso, marketing. Marketing esportivo. Marketing esportivo. Isso, não é um marketing digital, é marketing esportivo. Esportivo. Hoje. Esportivo. Leva ativos a clubes, atletas, patrocínios. Tá aí, tem muita história para contar. E a Letícia, que é corretora de imóveis. É isso, Letícia? Isso aí. Sou corretora de imóveis, né? E no processo de intermediações, junto com o Flávio, nós então criamos, hoje nós somos a MK Negócios e Intermediações, devido a diversos negócios que a gente consegue conciliar e realizar juntos aí no processo. Eu vou ter que me explicar como é que concilia marketing esportivo ou desportivo que chama? Esportivo. Esportivo. Marketing esportivo com corretagem de imóveis. Eu vou querer saber como é que faz essa... É vender imóvel para jogador. Tá explicado. Isso aí. Tá aí. Mas agora é o seguinte, vocês estão aqui, foram indicados por um grande amigo. Sim. E aí eu pergunto, você tem uma página, a princípio o Vonei falou que vocês têm uma página aqui de Itajaí, é isso? Qual era essa página? Antes de a gente entrar nessa questão do marketing. Claro. Não, a página chamada Itajaí em Foco. A página Itajaí em Foco, Itajaí o pessoal Foco. conhece, aí é tua. Isso, a página Itajaí em Foco foi criada há 1 ano atrás. Foi no intuito, uma brincadeira, Léo, que eu gosto de praticar esportes. Eu vou para a praia de manhã cedo, pedalo, pratico stand-up, surfo e comecei a registrar. Como a gente é de fora, a gente é do Rio Grande do Sul, a gente mora aqui há 7 anos. Quando a gente chegou aqui, a gente se apaixonou pela cidade de Itajaí. E eu vi que não tinha nenhuma página que mostrava o que era Itajaí, né? Tinha muitas páginas de reportagens informativas, mas não tinha nenhuma página de lifestyle que mostrasse as qualidades de vida de Itajaí. Aí então eu comecei a criar, a tirar fotos, a fazer vídeos. Aí eu vi que a galera começou a gostar, começou a bombar, curtir, compartilhar organicamente, sem nenhum tipo de... Essa página é site ou página é Facebook? Os dois? É Instagram só. Instagram e TikTok. Instagram e TikTok. Hoje no Instagram a gente está com 25 mil seguidores e no TikTok 33 mil. Fechou. Fechou. Pessoal, Itajaí em Foco então. Eu ia falar para o pessoal seguir o Itajaí em Foco. Continuo falando, mas mais do que isso eu vou falar. Pessoal do Itajaí em Foco, agora segue o... Você acabou de falar 25 mil seguidores, o olhinho brilha assim. É isso aí. A gente viu, que nem eu estava falando, a gente chegou na cidade aqui em 2016 e como a gente trabalha com intermediações, é minha profissão, né? Que eu fui atleta de futebol por muitos anos, profissional, dos meus 16 anos aos 30 anos de idade, eu fui jogador profissional mesmo. Passei pela base de grandes clubes aí do Grêmio, Inter, São Paulo, aí me tornei jogador de futebol, por isso que entrei no ramo esportivo de marketing depois, quando eu parei de jogar, né? Parei de jogar em 2000. Já era do ramo, já era do ramo, eu nasci no ramo do futebol, no ramo esportivo, né? Aí eu parei de jogar em 2010, foi meu último campeonato gaúcho profissional que eu disputei, e agora? Qual era o time? Na Ubra. Na Ubra, a universidade lá, que depois que virou Canoas, que era a Série A do Gauchão lá, né? Tá. Que disputa contra Inter e Grêmio. Foi meu último clube que eu disputei profissionalmente. E agora, o que eu vou fazer da vida? Sou um cara que sou do interior de Uruguaiana, sou lá do Rio Grande do Sul, do interior, bem na fronteira, cidade mais longe de Porto Alegre, né? Conheço Uruguaiana. É uma cidade bem humilde, cidade linda. E aí, o que eu vou fazer da vida? O Grêmio foi jogar lá em 1994. Mandar um abraço para Celizar Fernandes, de Uruguaiana. Um abraço, meu amigo. Saudades. Olha aí, ó. Conhece a cidade é linda, né? A cidade é linda. As melhores carnes de churrasco, carne Angus lá. O Angus foi criado em Uruguaiana, né? Entrou pelo Brasil através de Uruguaiana a carne Angus, né? Então, o Grêmio foi jogar lá em 1994, aí me viu jogando lá, fez uma proposta para meus pais, aí a gente se mudou para Porto Alegre em 1994 mesmo, então eu consegui a minha carreira no futebol. Posso te servir? Por favor. Pode continuar.
Aí por isso que hoje eu caí no marketing esportivo, né, Léo? Por causa dessa minha profissão. Eu nunca trabalhei na vida em termos de CLT, eu sempre no futebol, sempre no esporte, né? E o esporte também me salvou de muita coisa aí, que eu fui sempre criado em lugares humildes, né? Bem humildes, Uruguaiana, em Porto Alegre, na região de Alvorada também que eu morei, uma cidade extremamente violenta, muito... Então o futebol, o esporte me salvou como pessoa e me transformou num profissional, que é onde eu não esperava que ia chegar tão longe assim, né? Nunca fui um jogador famoso, nunca fui aqueles jogadores que tem... Eu sempre expliquei, estava falando para o Volney hoje. Existe três tipos de jogadores. Os top, que ganham 500, 300, 800 mil. Os medianos ganham 50, 60. E os menores, 50, 20, 10. Eu era um dos menores, entendeu? Eu era esse perfil de jogador. Aí, em 2010... parei de jogar, meu último clube profissional foi lá na Ubra, como eu te falei. E agora, o que eu faço? Só tenho 2º grau. Atleta, nunca trabalhou. O que eu vou fazer da vida? Eu comecei a usar o meu nicho, que é o conhecimento que eu tinha dos clubes, né? As entradas que eu tinha, as portas abertas que eu deixei nos clubes. Claro, aproveitou aí. Eu aproveitei, comecei a fazer alguns cursos também e me tornei treinador do Grêmio, na categoria de base do Grêmio. Lá, fui treinador por 2 anos das escolinhas do Grêmio. Aí fui indo, fiquei 2 anos lá, treinando a meninada, as escolinhas. E chegou no momento que eu ia agora. O que eu vou fazer? Vou ficar para sempre aqui, de segunda a sexta, viajando com a meninada, que é muito bom lidar com os meninos também. Mas eu queria algo a mais também, né? Mas naquilo que eu gostava de trabalhar, que era o esporte ainda. Aí eu fui me especializando, vendo outros amigos que pararam de jogar, fazendo novos cursos de marketing, fazendo curso CBF, se especializando. Esse é o caminho. Eu pensei, né? Então, esse é o caminho. Chegou a pensar em ser treinador, não? Também pensei em ser treinador, mas o caminho... Foi treinador. Fui treinador, mas nunca profissional. Eu fui jogador profissional, mas treinador de base. Eu nunca fui um treinador profissional, Isso, né? mas chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar. Mas daí, como a vida de treinador hoje em dia é muito dinâmica, você não para em lugar nenhum. Preferiu a parte do marketing. A parte do marketing, né? O treinador hoje é uma vida de jogador de futebol. Você viaja a semana inteira... E não tem como você manter uma relação com alguém, uma família assim. Então, eu escolhi, tinha convites, sim, para ser treinador de até clubes menores, né, para poder galgar clubes maiores. Eu decidi a não seguir mais nesse ramo de treinador, né? Entendi. Mas essa parte da intermediação é legal também. Eu servi café, não perguntei, desculpa. Serviu, muito obrigado. Serviu. Obrigada. Toma com açúcar ou amargo? Não, assim. Assim? Purinho. É? Delícia esse café. Não, perfeito. Então tá bom. Que bom. Café descafeinado, porque tem um problema gástrico. Delícia o café. Pessoal, quero agradecer a nossa Black Box Bakery, que abriu agora a Black Box Coffee, lá na geral ali da Praia Brava, Avenida Carlos Drummond de Andrade. Os melhores pães artesanais com fermentação orgânica, fermentação natural. Não tem fermentação química nos produtos da Black Box. Então vai lá e obrigado mais uma vez ao pessoal da Black por estar patrocinando. Estou usando a camiseta aqui. O nosso copinho também está aqui fazendo aquela propaganda especial. Pessoal, os convidados, sempre o adesivo bota sempre para lá, tá? Pra gente Perfeito. dar aquela... Aí, ó. Valeu, pessoal, tá? Obrigado. Você que está assistindo, já aproveita para pedir. Dá aquela curtida, aquele compartilhamento, o momento é agora. Quem não fizer isso agora vai acontecer. Não, tô brincando. Mas dá aquela curtida, nos ajuda aí pra gente chegar, pelo menos aí, igual o Itajaí em Foco, pelo menos aí nos 25 mil seguidores. Sim, Vou fazer, me ensina aí como é que é, quais são as fotos que você estava colocando lá para conseguir essa abrangência. Porque se depender do meu surf, do meu futebol, não vai rolar. Eu acho que você, para poder galgar em qualquer... Hoje em dia o streaming é muito forte, né? O YouTube, Instagram, todo mundo quer aparecer. Eu acho que você está no caminho certo. Você está aqui hoje, a gente está gravando num sábado à tarde, está fazendo com amor, sorrindo. Eu acho que esse é o caminho. Fazer com amor que o negócio flui normalmente. É isso aí. Isso aqui é o meu lazer. Legal. Eu tenho meu trabalho, de segunda a sexta é meu trabalho. Sim. Né? Lá eu trabalho e lá eu ganho dinheiro. Aqui eu tenho meu lazer e eu gasto dinheiro. É bem isso mesmo. Eu estou gastando. Tem gente que gasta no bar, tem gente que gasta com esporte, tem gente que gasta de outras maneiras. Eu gasto comprando equipamentos de podcast. É bem isso. E as pessoas acham, porque a gente tem um pouco de seguidor, tem um pouquinho de imagem na cidade, Itajaí em Foco sobrevive com a página. Eles vivem de... Esse dia uma seguidora falou para mim, eu achei que você só andava de bicicleta, só surfava, não trabalhava. Eu dei risada, eu trabalho, tenho escritório, expliquei para ela. Porque as pessoas veem a gente pedalando, vê a gente tirando foto e não sabe por trás, né? Que a gente tem uma história, tem uma esposa que acompanha, tem um escritório que a gente toca junto. Acho que é engraçado o pessoal achar assim, que aquelas 200 visualizações do YouTube,
Aí faz uma conta, acha assim, quanto é que você está ganhando do YouTube? É bem isso mesmo, é bem isso. É bem visualizações, isso, irmão? E essa eu acho que é bem a brecha, né, da questão de tô fazendo isso por lazer, por paixão. O Flávio começou com o Itajaí em Foco de forma bem despretensiosa, né, extremamente despretensiosa. Existia, claro, até uma ideia de estar interligando isso ao ramo das intermediações, que daí entra a questão, né? Como que marketing esportivo, intermediação, os imóveis, aonde que isso casou? Até vou iniciar um pouquinho de como que o Flávio entrou na questão da intermediação de imóveis também, que foi bem nesse processo de transição, que foi quando nós nos conhecemos, em 2014. São várias fases, né? Futebol, intermediação, corretagem, então a gente faz tudo aí. Em 2014... eu já trabalhava no ramo de intermediação de imóveis em Porto Alegre, que eu sou natural de Porto Alegre, e um corretor meu na época, né, eu gerenciava já a equipe, não fazia mais a linha de frente de atendimento aos clientes, e eu tinha então que gerenciar uma equipe de mais ou menos 25 corretores. E nisso um corretor veio e me disse: Letícia, eu tenho uma pessoa que não tenha experiência no ramo imobiliário, mas ele tem uma pegada que eu acho que tu vais gostar. E na época eu estava procurando, né, alguns profissionais para estar ampliando essa equipe. O Flávio veio com a intenção de, eu tenho conhecimento, ou melhor, eu tenho conhecidos no ramo esportivo, onde eles gostariam de fazer investimentos imobiliários, né? Eu falei, ok, traga então, né, essa pessoa aqui para a gente fazer uma entrevista. Foi naquela época que eu parei de ser treinador de categoria de base e agora vou me reinventar novamente. O que eu quero fazer para me dar dinâmico, ser livre? Aí foi que eu entrei na corretagem depois. Vamos dar um spoiler aqui agora para você ficar ligado. A Letícia vai continuar contando a história. O Flávio foi o cara que levou a Avan para o Vasco. Ele vai contar essa história em algum momento do podcast, que eu não vou falar para você não sair daí. Fica aí, espera que em algum momento nós vamos contar essa história. E essa história também se começou com o processo de intermediação imobiliária. Mas bora lá que depois ele conta, a gente chega. E aí, com isso, o Flávio veio, fez uma entrevista, e eu confesso que depois que ele saiu da entrevista, e esse meu corretor já de um tempo, né, veio todo entusiasmado. E aí, gerenta, ele ainda falava, e aí, gerenta, o que tu achaste do Flávio? Eu falei, não vai dar, não é perfil, não. Ele falou, como assim? Eu falei, eu acho que ele não tem perfil para corretagem, não. Mas comercial, né? Imagina, Léo, ex-jogador, meio estilo malandrão, largado, querer trabalhar num escritório, entendeu? De corretagem, é complicado. Marrento, é mais ou menos isso. Marrento, não, e exatamente pelo processo de estar sentado, né? Em grandes imobiliárias, a gente tem toda uma sistemática, existem algumas rotinas que, para o perfil, naquele primeiro momento, eu disse, não, peraí, não vai dar, mas não nesse processo tradicional. A gente tem como conciliar isso, né? A gente vai fazer um teste, vai desenvolver o trabalho e vamos ver no que vai dar. Não é o corretor padrão que a gente olha, mas espera aí, vamos, quem sabe, abrir um outro tipo de porta aí que... Porque o canal de comunicação que ele tinha já era expressivo. Justamente para esse lado. Na verdade, naquele momento, eu acho que nem ele sabia a veia pro ramo de usar os de colegas, marketing. As portas abertas do futebol, que é onde o pessoal tem um pouco mais de financeiramente, né, um alto padrão de investidores. Espera aí, eu posso usar esse meu conhecimento. Tudo bem, não consegui ser um jogador de sucesso, mas vamos usar esse conhecimento, esses amigos que eu tenho no futebol, canalizar para os imóveis, entendeu? Sim, claro. E ali a gente foi desenvolvendo aí um trabalho bem legal. E desse trabalho legal causou um casamento. Um casamento aí de 7 anos aí. Olha, para você que não tinha tino comercial, acho que até que se vendeu bem, né? É bem isso mesmo. O gol que eu não fiz lá, eu fiz aqui, né?
Não, olha, a gente ainda, né, tem que escutar. Mas, enfim, e nesse processo, quando a gente daí começou a se envolver pessoalmente, não era daí só mais um envolvimento profissional, né? Num belo dia, viemos visitar, eu vim, na verdade, visitar a minha irmã, que já morava em Itajaí há muitos anos. Eu tenho família que mora aqui há muitos anos, já conhecia Itajaí desde Picurrucha, né? Meus pais tinham casa aqui em Itajaí. Uhum. Então, nós vínhamos na época de férias escolar. Chegava dezembro, eu vinha a Itajaí e voltava para Porto Alegre só em março, quando começavam as aulas. A minha irmã, daí há mais ou menos 20 anos atrás, veio definitivamente, veio passar férias, deixou currículos e tal, construiu a vida dela aqui. E nessa, o Flávio não conhecia Itajaí. O Flávio conhecia somente Balneário Camboriú, né? Porque existia, assim, uma tia, família dele já lá há muitos anos. Foi quando ele veio também visitar a família, nós nos encontramos, e aí que ele veio e conheceu Itajaí. Ele se apaixonou, isso há 8 anos atrás, né? 8 anos atrás, ele se apaixonou por Itajaí e começou todo um processo nosso de pensar, por que não mudarmos para Itajaí? Entendi. E conciliarmos o processo do mercado imobiliário. Itajaí, hoje, mais do que nunca, está aí, é um canteiro de obras, né? Uma cidade de oportunidades em todos os sentidos, em todos os segmentos. A gente pensou, né? Fazer esse ramo do esporte, dos jogadores, em vez de investir lá, vamos trazer o pessoal para cá. Entendeu? Eu me apaixonei pela cidade, Léo, entendeu? Letícia, vamos dar essa virada de chave aí. Itajaí é maravilhoso. É maravilhoso. Balneário Camboriú, tem uns tios que tem imobiliária há 30 anos aqui, que também nos facilitou também a nossa vinda para cá, nos abriu as portas da gente começar aqui, né? Ali em Balneário Camboriú, na Quadra do Mar, tem uma imobiliária ali. E a gente veio trabalhar com eles, para gerenciar, tocar imobiliária com eles, né? Aí eu falei para Letícia, tá na hora de a gente virar a chave e ver esse potencial. Em vez de a gente galgar lá, focar os nossos investidores lá em Porto Alegre, que é uma grande capital, vamos para Itajaí e ter qualidade de vida. É aí que foi indo, né? Foi aí, veio Itajaí em foco, no escritório, aí parece assim, Léo, que nos abriu os horizontes no ramo comercial. A MK é essa empresa, então, faz essa intermediação que vende imóveis, apresenta e vende imóveis para esportistas. Para todo mundo. Para todo mundo, mas você tem um foco. Tem um foco, a Letícia hoje ela está mais à frente dos imóveis, né? Ela está mais à frente, a expertise dela, tem 13 anos no mercado de experiência. E o que eu faço no meu trabalho? Eu levo os clientes para ela conduz e fecha. A gente faz uma parceria assim, tipo assim, eu faço a captação e ela, como é uma boa administradora, fechadora de negócio, e ela fecha o negócio. Eu faço mais a parte comercial. E do marketing, né? Hoje também. Quem cuida de todo o meu marketing é o Flávio. E aí, essa parte do intermediações e negócios, ele envolve também a intermediação de patrocínios. Terrenos. Que é onde entra toda a parte de terrenos, né? Nosso primeiro contato, por exemplo, com as lojas Avan foi na intermediação de alguns terrenos no Rio Grande do Sul. Quando o Luciano Hang... ele começou a expressar isso a nível aberto, que queria expansão das lojas dele. No Rio Grande do Sul, e gostaria, investir, né? Principalmente um dos olhares dele estava voltado forte para o Rio Grande do Sul, foi aonde, de novo, veio essa conexão. Para aí, estamos trabalhando no mercado imobiliário hoje de Santa Catarina, mas ainda temos muita conexão e muitos conhecidos, grandes empresários, né, lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente intermediou diversos terrenos, aonde hoje o Luciano está instalando, né, as lojas Avan. Nosso último, agora que a gente fechou o negócio, foi na cidade de Novo Hamburgo, onde vai ter a nova loja Avan de Novo Hamburgo. Bem na subida da serra ali, nosso último terreno que a gente... com ele ali. Entendi. Mas como eu não entendi essa parte de patrocínios? Como é que é? Então, o que seria isso? Aí que foi a conexão. E eu acho que foi, inclusive, a maior virada de chave profissional para o Flávio no ramo do marketing esportivo e intermediações ligando, né, essas esferas. Em contato, por conta da intermediação dos terrenos, o Flávio, com a ligação entre os clubes, ele conseguiu visualizar e vislumbrar a intermediação
para esse patrocínio entre alguns clubes que estavam buscando patrocinadores. E aí ele viu, peraí, as lojas Avan tá com um projeto de expansão a nível Brasil. No esporte. Eu tenho essa ligação e essa veia na parte do esporte. Nós já realizamos diversos negócios na parte imobiliária. E com jogadores, né? E com jogadores. Por que não agora ligar a parte de patrocínio esportivo? Fazer conectar a empresa com o clube, né? Vocês são grandes pessoas que estão com um tino muito apurado para oportunidades. Mais ou menos isso, Léo. Bem colocado. Conforme vai colocando, opa, peraí, por que não? A gente vai surfando a onda quando ela vem, entendeu? Isso. A gente está vendo a oportunidade, por que não, né? Não é aquela coisa, eu faço isso, eu vendo copo preto. Aí parece o cliente que quer comprar copo branco, diz, não, esse eu não vendo, não, peraí que eu vou procurar um fornecedor para ti. Isso. Não vamos fazer negócio, não vamos perder negócio. Né? É bem Você isso. viu que você tinha uma porta com os atletas, né? A Letícia tinha os imóveis. Isso. Opa, peraí, eu trago o atleta, tu vende o imóvel. É isso aí. É isso aí. Fica todo mundo feliz. Isso Você aí. entende do teu ramo, ela entende do ramo dela. É isso aí. E É se isso fecha aí. uma boa venda, Uma aquele tocharada. atleta vai falar para os outros, pode fechar lá porque lá deu certo. Uma tocharada, é bem isso mesmo. E foi onde da nossa parceria de trabalho virou uma parceria de vida junto, né? E é verdade aquele negócio de casal que trabalha junto, trabalha 24 horas? Trabalha 24 horas. 24 É verdade horas. isso? É verdade. Em Esse casa, é acho que é o ônus, né? É. Em alguns aspectos desse processo de Porque trabalhar assim, junto. vamos ter um jantar hoje, vamos sair para jantar, tá lá jantando, começa a trabalhar. negócio, trabalho, WhatsApp, é celular. A gente tenta se policiar bastante. Claro que com o passar do tempo, assim, né, desses últimos anos, a gente aprendeu a cada vez mais se policiar. Nós criamos, inclusive, nós temos um grupo, eu e ele, no WhatsApp, que é Meu Escritório na Praia. Que ali a gente trata de assuntos profissionais para não misturar com assuntos pessoais. Isso aí. Boa ideia. É boa ideia. A gente só trabalha fala no grupo junto ali. Assuntos profissionais, tem um grupo dos dois, que não é na conversa particular. Não é na conversa particular. O negócio é ali. É ali. É isso aí. Entendi. Se ela quiser me xingar, ela me xinga no particular. Né? Você vai no particular, cara, tem um cara que trabalha comigo, olha o que o cara fala. Você chega, bate o print no grupo, joga no particular pra poder mais ou xingar. menos isso. É bem isso mesmo. Mais ou menos isso, tem que criar dinâmica, né? Tá aí, agora me fala, Flávio, como é que foi essa levar aí esse patrocínio, então, da Avan pro Vasco da Gama? E por que pro Vasco da Gama? Não tinha um time melhor? Vamos contar a história, então. Deixa eu pedir, o meu editor é Por favor. vascaíno, o meu editor tem a página Vascanalhas, né? Vascanalhas com algumas milhares de seguidores. Praticamente 90% dos torcedores do Vasco são seguidores da página dele. Quantos seguidores? Tem 10.500 seguidores, da base de 87% dos torcedores do Vasco. Sim, né? Não? Isso aí não é nem na quantidade de torcedor que tem Itajaí do Vasco. Não tem, eu sou Flamengo. Mas vou tem tirar muito onda, torcedor do Vasco aqui na cidade, na região aqui, né? Foi isso que... Tem bastante também. Tá diminuindo, né? Porque criança gosta de torcer para time que ganha, né? É verdade. Falar nisso, tem um afilhado que é dormindo na tua casa hoje, tá vídeo do Vasco. Cara, eu sou marcilista. Marcilista. Sou marcilista. Eu só não torço pro Marcílio nos campeonatos que o Marcílio não joga. Sim. Nos campeonatos que o Marcílio não joga, eu sou Flamengo. Sim, é Entendeu? isso. Mas eu sou marcilista. Também a gente tem uma parceria com o Marcílio também, parte comercial, com o presidente também. A gente também leva patrocínios pro Marcílio também. Tem algumas parcerias de terreno também. Excelente. Mas diga aí, conta essa vamos história. lá. Vamos tirar essa palhaçada do Vasco aí, das minhas palhaçadas contra o Vasco. Não se ofendam, por favor, vascaínos. Mas digam lá, vamos soltar esse episódio numa segunda, André. Eu tenho uma boa relação, né? Sempre tive uma boa relação com o Vasco da Gama, né? Através do caso do esporte, que eu joguei, não joguei no Vasco, mas joguei contra, tenho amigos, né? E eu represento alguns atletas, eu sou empresário de alguns jogadores, né? Da categoria de base e alguns profissionais, né? E, na época, eu representava e represento ainda o jogador William Maranhão, que é um volante do Vasco, titular do Vasco da Gama na época, em 2018. Sim. O André deve conhecer, o William Maranhão, que hoje está no Santos, titular do Santos hoje. Perfeito. E eu sou empresário do atleta, junto com alguns parceiros.
E de tanto ver, de tanto ir a São Januário, e eu comecei a perceber. O Vasco é um clube gigantesco, né, no Brasil inteiro, né, com mais de 15 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil. Não atravessa um bom momento há alguns anos, assim, a gente concorda disso. E como eu tinha já essa ligação com a Van, lá com o seu Newton Hang, com o seu Luciano Hang, e um dia o seu Newton e o seu Luciano postou no Instagram: qual clube eu vou patrocinar? Ele mesmo, o Luciano, postou no Instagram dele: qual clube eu vou patrocinar? Na hora eu peguei. Então tá, você vai patrocinar o Vasco da Gama. Aí como eu tinha já uma boa entrada com o presidente, através do atleta que eu representava no clube, ia a São Januário, ver os jogos, eu comecei a perceber as placas de campo, que a Van podia encaixar ali. Eu comecei a observar o Vasco precisando de um ativo, precisando de um novo patrocinador, uma loja gigante. O Luciano queria entrar muito forte no Rio de Janeiro, expandir as lojas lá no centro. Em São Paulo ele já tinha e no Rio não tinha muitas lojas, né? Então, por que não, mais uma vez, ver uma oportunidade? Se eu tenho o conhecimento, se eu tenho a entrada, se eu me dou com o diretor, se eu me dou com o presidente do clube, por que não unir as duas empresas, né? E por que o Vasco da Gama, né? Porque até eu não sabia que o Luciano era vascaíno. Até então eu não sabia que o seu Luciano também é um torcedor vascaíno. Segundo plano, primeiro ele é Brusque, né? Primeiro é isso, primeiro ele é Brusque. Tá. Primeiro ele é Brusque. Mas Os campeonatos que o Brusque Ele é não um joga igual eu, né? simpatizante, vamos colocar assim, se não compromete. É um simpatizante do Vasco. Ele deve fazer igual eu, assim. Eu sou marcelista, onde o Marcelo não joga, eu sou Flamengo. Ele é mais ou menos isso. Não. O seu Luciano hoje ele é flamenguista, ele é Atlético Paranaense, ele é de todos, né? Vamos, corta. Então eu vi essa oportunidade, Léo, de poder, por que não juntar as duas empresas, né? A Van e Vasco da Gama, que Vasco da Gama, além de um clube, é uma empresa que precisa de um ativo. A Van querendo expandir no Rio de Janeiro, o Vasco precisando de um novo ativo, de um novo patrocínio, foi aonde que o presidente do clube, o Alexandre Campelo, me autorizou, me mandou uma autorização para ser o representante do Vasco em Santa Catarina, para galgar, falar com o Luciano, para poder a gente fazer essa intermediação, né? Foi onde que a gente começou, em 2019, a conversar em fevereiro, e fomos fechar em dezembro, no final do ano. A gente tinha um ano de negociação com o Vasco da Gama, e aí no dia que da nossa reunião, a gente mandava um e-mail para o seu Luciano, o marketing era o Jordan Hang na época, o sobrinho do seu Luciano também, que sempre nos abriu as portas lá. Flávio, manda a proposta no meio do ano, isso era fevereiro. Eu lá, julho, aí Jordan, o seu Luciano, vamos agora? Não vai, manda em janeiro, manda em dezembro, manda em novembro. Quando foi antes do Natal, o Luciano mandou um e-mail, manda o presidente vir aí que a gente vai receber ele, que a gente quer conversar, o presidente do Vasco da Gama. Foi no dia que a gente ligou ao presidente, o senhor pode vir para Santa Catarina, que o seu Luciano vai lhe receber para a gente conversar num possível negócio, né, para vir apresentar, trazer presente do Vasco, camisas. Aí a gente marcou, logo um pouco antes do Natal, o presidente veio com a comitiva dele do clube, veio o departamento de marketing, eu recebi eles aqui no aeroporto de Navegantes, foi quando o Luciano ligou: Flávio, não vem de carro que eu vou buscar vocês de helicóptero. Aí eu já senti que o Luciano já deu uma atenção um pouco maior, né? Porque ele dá atenção para todo mundo, né? Ele dá atenção para todos os empresários. Acho que ele daria atenção para um podcast de Itajaí região? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos tentar. Foi aonde que o seu Luciano nos pegou de helicópteros, levou o presidente para almoçar lá em Brusque, foi muito receptivo. Foi onde a gente fez a nossa apresentação para a Van. Foi mais o presidente que apresentou o clube, né? Os números para o seu Luciano. E o seu Luciano foi aí que a gente conseguiu fechar o Vasco da Gama, né? Foi numa ideia de ir a São Januário, ir nos jogos do Vasco, assistir, ver que o Vasco precisava de um ativo, precisava de uma grana, um novo parceiro, e foi no que deu esse casamento legal. Porque eu já tinha um jogador que representava dentro do clube que me abriu as portas também. Já tinha as portas abertas. Já tinha as portas abertas. Daí eu vi mais uma oportunidade, por que não, né? E claro que depois o marketing da Van, junto com o marketing do clube, eles se entenderam ali e fechamos o negócio. Entendi. Assim. Agora, tu como uma pessoa que trabalha com o teu networking, basicamente, né? Porque é o networking que vai apresentando as oportunidades de negócio, e tu com um bom relacionamento, um bom networking, vai vendo os cavalos encilhados passando e vai montando e podendo, né? É isso aí. Domando esses cavalos aí. Qual a importância da lealdade, da honestidade, dessa questão de ter um caráter? Porque eu vejo isso muito grande nisso que tu está falando, porque se tu faz, poxa, eu vendo imóvel para jogador, se tu errar uma vez, se tu sacanear um jogador... Você se quebra com todos, teu nome corre. É uma né? cadeia, concorrente. Porque para falar bem, não é todo mundo que espalha. É bem isso. Mas se alguém for enganado, né?
É normal, você vai no local, Sim. você é bem atendido, você sai feliz, mas é difícil você fazer um post na rede social dizendo, cara, fui muito bem atendido aqui, Sim. obrigado, loja tal. Agora vai lá e seja escorraçado da loja, mas você vai na hora detonar. Né? Eu acho que é quase que comum do ser humano isso, sabe? Sim. E no ramo de negócio tem que tomar muito cuidado. E tu trabalha com networking. E Então, assim, como é que tu faz para ter esse cuidado, cara, para não errar, para não pisar na bola com ninguém? Porque é difícil. eu vou resumir, Léo, essa tua pergunta. Eu sou um cara que tenho somente o 2º grau, tá? A experiência que eu tenho alguns cursos, mas a experiência que eu tenho é a experiência de vida. Eu vou chegar na frente do empresário, eu vou às vezes errar um português. Minha dicção ela não vai ser boa, mas eu vou falar a verdade. E o empresário percebe isso. O seu Newton Hang, que é hoje diretor de expansão, que é um dos sócios da Van, primo do seu Luciano, sabe disso. Ele vai ver esse podcast, vou mandar para ele. O quanto que a gente foi para a Van, né? 2 anos galgando para ter a confiança do seu Newton, de terrenos. Às vezes ia para reunião, eu me apresentava na frente dele, eu e a Letícia, eu errava um português, mas ele vi que tinha sinceridade. Pô, o cara tá me trazendo um negócio, o cara tá com a esposa dele aqui, o cara tá me trazendo uma oportunidade de terreno, por que não confiar? Então eu acho, Léo, que ser sincero com a pessoa, falar a verdade sempre, por mais que você... você tem esse terreno, Flávio? Não tem esse terreno, mas eu posso conseguir para o senhor. Eu acho que esse é o caminho. Entendeu? Ele sabe receber muito bem, que já é no ramo empresarial há mais tempo do que eu. Sim, inclusive, né, diversas pessoas até hoje perguntam, porque acabam tendo conhecimento, percebem a nossa proximidade hoje e tendo, inclusive, essa intimidade. Hoje, o próprio Newton Hang reposta a todo momento as imagens que o Flávio faz do Itajaí em Foco. É um seguidor assíduo, sempre reposta tudo, sempre a Van reposta. Legal, então, assim, as conexões, elas até podem começar de uma forma mais fria, mais formal. Mas o elo, ele fortalece no momento em que realmente a gente é transparente. Você tem conhecimento de um segmento, mas a gente aprende todos os dias, né? E levar isto com transparência é o fundamental. E é onde a gente cria, então, esse relacionamento e o network, ele só cresce. Inclusive, no ramo imobiliário, a gente não faz postagens em portais. Se vocês forem procurar Flávio Moreno ou Letícia Metzen, corretora de imóveis, vocês não vão encontrar em Viva Real, Zap Imóveis, nesses portais que todo mundo conhece. Mais comuns, né? É só Exatamente. Só indicação. Nós trabalhamos com o processo exclusivamente de indicações. Tá? Estamos super realizados, claro que sempre galgando, né? Aperfeiçoamento, galgando melhorias, mas estamos bem realizados com o processo nosso de network, justamente por levar a sério e ser humilde quando se precisa ter a humildade. Isso aí, a humildade, essa é a verdade, essa é a palavra-chave. E gerenciamento de crise, quando dá? Porque vocês estão me falando que trabalhar exclusivamente com indicação dá mais importância ainda para o que eu falei agora, dessa questão de manter a transparência, sim, a lealdade e o bom relacionamento. Sim. Né? Porque se você queimar, não dá nem para você abrir um outro site, abrir outra coisa, ou tentar fugir daquele problema ali, porque você está manchado, né? Porém, os problemas, o mundo de negócio vai existir, o desentendimento, o desacordo. Como é que se faz esse gerenciamento de crise nesse mercado que é tão... Deixa pra Letícia falar essa. Tão cara a cara com a pessoa, né? Há uma ligação tão grande, pessoal. Quando tem um problema, como é que faz esse gerenciamento de crise? Por mais que possa doer ou por mais que possa assustar, é esclarecer, botar todas as cartas sempre na mesa. Crise sempre vai existir, eu acho que em qualquer segmento, né? Eu passei por um processo em que peguei a bolha, por exemplo, imobiliária em 2008, que foi bem quando eu iniciei no ramo imobiliário. Eu não tinha ainda experiência, eu não tinha expertise no negócio. Ela era florista, trabalhava com flores. Eu vim de um segmento totalmente diferente, né? Minha família é do ramo
de plantas e flores no Rio Grande do Sul. E, enfim, fui galgando, comecei com a parte de decoração, que me levou à parte de projeto de mobiliário, e desse projeto de mobiliário que eu caí no ramo imobiliário. E foi bem em 2008 quando teve a crise imobiliária. O que eu, naquele momento, né, tinha? Era estudar. E entender aonde eu estava pisando, em que território eu estava entrando. E muitos me falavam assim, ó, corretor de imóveis é corretor porque não deu certo na vida. Aquela ideia de vendedor, né? Porque ele é vendedor. Ih, rapaz, então não deu pra nada. É bem isso não mesmo. deu para nada, caiu lá, é vendedor, tá. Então, essa barreira, aí já começa a primeira crise, né? É tu enfrentar essa barreira de mostrar que, na verdade, todos nós dependemos e somos vendedores de alguma coisa. A gente já chega vendendo a nossa imagem. Então, assim, o processo de vendas, ele está incorporado em qualquer ser humano, em qualquer profissão. Mas, enfim, como que, por exemplo, eu lidei, né, nesse processo da bolha imobiliária que estava se criando, e todo mundo disse, Letícia, tu é maluca, tu vai entrar bem no ramo imobiliário na época de alta crise. Eu falei, sempre existe, por mais dolorido que seja isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E essa crise imobiliária foi no Brasil todo, né? Em 2008, né? No Brasil, sim, não foi só no Rio Grande do Sul. Começou no Catarina exterior. também. E aí... Unidos, né? Deu aquela, Isso, né? Exatamente. E aí, o que acontece nesse processo, enquanto uns choram, outros vendem lenços? No momento em que houve uma queda de investimentos, quem tinha o recurso e quem tinha um perfil mais arrojado para arriscar, porque daí é um processo de risco, foi lá, comprou diversos imóveis, porque grandes construtoras começaram a ficar com estoque absurdo no mercado, e esses estoques precisavam ser vendidos, tinha que girar justamente para não quebrar. Então, tu tinha, né, o poder de compra era... Cheguei com a grana, eu vou ter desconto, vou conseguir comprar, vou segurar esse imóvel, porque em algum momento a crise vai estabilizar, vai passar, e aí é onde eu vou ter a minha renda, a minha lucratividade. Então, assim, mas aonde que realmente eu quero chegar? Como lidar, né, com a questão da crise? É dizer para o cliente, você está correndo um risco. Você está disposto a correr esse risco para que tu tenhas a possibilidade de ganho ali no futuro? E aí o cliente vai ter que ver no teu olho, e tu tens que ter essa autoridade, e tu tens que ter essa segurança e esse esclarecimento. Então, é esclarecer o tempo inteiro todos os processos. O jogador tem esse tino, Flávio? Olha, jogador hoje, a gente sabe que os jogadores de futebol, todos, a maioria vem de família humilde, né? Vem de cultura humilde, né? Começa a ganhar muito dinheiro, muito rápido, e não é fácil. Não digo que é fácil, é rápido. Porque nunca foi fácil que o jogador passa, né? Mas o jogador, hoje em dia, eu acho que tem... Quando explode, ele vem do 8 para 80, né? É isso. Dá, Você... Você representa um jogador de 17 anos hoje. Eu tenho um menino no Vasco de 17 anos que tá ser uma joia do Vasco. Pode virar um ativo e valer milhões, entendeu? De ele sair de morar na arquibancada e estar morando num Leblon, na Barra da Tijuca. Então, o futebol te traz isso. E isso não te traz uma estrutura boa emocional para o atleta, para o jogador. Se não tiver uma família, não tiver um pai, não tiver uma esposa que dá esse suporte, senão o cara desanda mesmo. Começa a entrar muito dinheiro. Hoje em dia não é só o salário do futebol, é os patrocínios, é as marcas que vêm patrocinar, é televisão. Se o café gelou, a gente troca, tá? Fica ligado aí. Por favor, não tomem café gelado. Tanto que os nossos negócios que a gente fechou com os jogadores, quem fechava eram as esposas. A gente já tratou com o D'Alessandro, lá no Rio Grande do Sul, zagueiro Juan, do Flamengo, Anderson, do Manchester United. Então, todos esses jogadores, as esposas que
que fechava o negócio. Ah, é? Então quem compra o imóvel é a quem esposa. paga é o jogador, mas quem compra é a esposa. Ah, é? O cara joga bola. É. Então a venda, na verdade, não é pro jogador, é pra mulher dele. É porque o jogador foi acostumado a sempre ter esse mimo, né? Tem um preparador físico cuidando de você, da tua imagem, tem um empresário cuidando de você, tem alguém cuidando de você. Então sempre tem alguém Da casa, cuidando. quem compra é a mulher. É a mulher, Quem sempre cuida é a mulher. É a mulher, isso é verdade. E quando ele é solteiro, porque tem muita gente nova aí que esse de 17, por exemplo, não deve ser casado. Eles não compram daí, eles gastam em festa. Brincadeira. Normalmente é algum Obrigada, parente que sim, vai que faz cuidar. a administração, Que né? é o que o Neymar pai sempre fez com o Neymar filho. É também. verdade. Sempre cuidou disso. Sempre cuidou, sempre blindou muito bem, né? Muita gente fala muito mal do Neymar, né? Mas o Neymar aí é um vencedor também na carreira esportiva, né? Já vendeu alguma coisa pra ele? Não. Ainda não? Não, ainda não. A gente não tem nenhum tipo de relação. Mas tem alguns amigos que conhecem, alguns amigos que são próximos dele também, né? Vai chegar lá. Vai chegar lá. Pra quem já vendeu imóvel, pode contar? Ou isso aí a gente deixa abaixo? Acho É que melhor não falar. Vamos botar Existem um... alguns Deixa abaixo. sigilos. O Flávio vai saber quem do ele pode... Alessandro, que é bem famoso aí, o do Alessandro aí. Vamos falar do Alessandro só, né? Porque Então não fala o nome agora, mas quais são os imóveis que estão vendendo para jogador assim? Mas Balneário vende muito imóvel para jogador? Olha, Balneário... É uma joia assim? Quando fala Balneário, brilha o olho? A gente recebeu agora, recentemente, no nosso escritório, alguns construtores de Porto Belo. Tá? A gente recebeu alguns construtores de Porto Belo e Itapema. Por quê? Porque eles viram o nosso canal com os atletas, eles viram a nossa intimidade, a nossa proximidade, o nosso network com os atletas. A gente vê alguns construtores, o próprio dono da construtora vem nos convidar para trabalhar o produto dele para oferecer para os nossos clientes. A Letícia pode falar muito bem sobre os imóveis de Balneário. Tem jogador, mas os jogadores são mais deslumbrados com Balneário Camboriú. Você pode vender Porto Belo, você pode vender Itapema, Bombinhas, mas o que vem na cabeça deles é Balneário Camboriú, é a cidade criada no momento. Por mais que Porto Belo, Itapema tenham um pouco mais de sossego, tenham um pouco mais de curva de valorização, eles querem Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a menina dos olhos de todos os investidores, jogador, empresário, de todo mundo hoje. Praia Brava também, né, Letícia? Hoje... Para Brava de Itajaí. A gente não vai falar alguns empreendimentos. É isso que eu já ia, né? Reforçar aqui. Vamos brigar Praia Brava e Itajaí. A gente é parceiro de algumas construtoras, as principais construtoras aqui da região, né? A gente não pode falar de uma só, né? Embraed, FG, Procave, Sequinel, a gente trata diretamente com os próprios donos, os diretores. A gente não vai dizer quem está vendendo mais, né? Qual é o empreendimento mais, mas a cidade que está vendendo mais é Balneário Camboriú, sem dúvida nenhuma. E a FG agora eu lembrei que é o Barão. Aqui é o Barão. O Barão. Vamos gravar, Barão. Barão. Saudade de ti, cara. Barão. Vou falar do teu passado, hein, Barão. Gente boa, gente boa. Te conheço, sou novo, você é bem mais velho que eu. Você até parecido com o Barão. Bem parecido com o Barão. Eu vou falar mal do cara, se fala que eu sou parecido, como é que eu vou falar mal? Mas não é parecido? Quero tu aqui gravando comigo, cara. Vi tu fazendo uns negócios aí legal. Te conheço de outros carnavais. Até você puxou o gancho do Barão, ali você deve contar bem. Ele é um diretor comercial que trata o corretor no mesmo nível que ele trata. Tem alguns consultores que não dão muita entrada para os corretores. O empreendimento é meu, vou construir um prédio de 80 andares, mas é eu que vou vender, eu que conheço, eu sou famoso. Não, o Barão, ele já sabe, né, Letícia? Ele trata o corretor muito bem, ele trata os corretores, ele chama para conversar, o que tu tem, qual é a tua ideia. Então, a gente, né? A gente já teve algumas oportunidades, né, de negócios e existe um trato mais corpo a corpo, né, junto ao corretor. E com relação ao mercado, essa visão, o jogador gosta de Balneário? Sim, porque está ligado, o Balneário Camboriú hoje é o nosso epicentro. Sim. Né? Então, tanto a nível de investimento para valorização, quanto a nível de viver a experiência que Balneário hoje proporciona, não só para o jogador, e sim para a família desse jogador. Né? Hoje tu tens tudo em Balneário. Sim. Tu tem desde a parte de gastronomia, tu tem todas as belezas naturais no entorno. E não parou, né? Não parou, né? Balneário agora eu estava vendo hoje, vai abrir agora o Parque dos Dinossauros, Parará. E quando você fica pensando, daqui a pouco é coisa com gelo, daqui a pouco é aquário, ele não para, né? E ele atende a todos os públicos. E a gente não fala assim, a gente tem esperança que Itajaí se torne uma balneário. Não, Itajaí
Faz parte. Eu acho que Itajaí, a gente sabe que faz parte de Balneário, entendeu? A gente não fica pensando, esses investimentos têm que vir para Itajaí, os investidores têm que olhar mais para Itajaí. Eu acho que Itajaí está totalmente ligado com o Balneário, porque Balneário sozinha não consegue suportar isso, porque as pessoas que vão para Balneário vêm para Praia Brava, vêm para o mercado público, então Itajaí começa a receber esse público também, né? É a minha visão. Eu acho que Itajaí tem uma cuidado que eu quero trazer os caras de turismo aqui também, não posso falar mal direto. Acho que Itajaí poderia explorar muito melhor a sua parte turística. Não sei se é uma escolha da cidade não ter essa vocação, porque vem a parte boa e vem a parte ruim, você tem que estar preparado para isso, né? Mas eu acho que eu vi alguns projetos, inclusive um tempo atrás, de toda aquela parte ali de... qual é aquela rua? Da Beira Rio mesmo, até aquela parte do Porto, a Marcos Conder, revitalização da Marcos Conder, com vários bares, enfim, eu vi um projeto, não sei se vocês viram também, um vídeo desse projeto, onde vai trazer essa noite para Itajaí também, esse entretenimento noturno para Itajaí, que eu acho que é importante esse tipo de turismo também, né? Eu acho que Itajaí eu acho que tem perdido... tem perdido não explorando o turismo como deveria. Eu acho que Balneário colocaria muito mais gente aqui de forma natural se Itajaí só abrisse alguns leques assim para poder receber essas pessoas. Eu com a página Itajaí em Foco ali, na minha visão, Itajaí tem os melhores amanheceres e os melhores pôr do sol do Brasil. E isso que eu já rodei o Brasil, Léo. Eu conheço assim, bastante. Itajaí tem os melhores amanheceres e pôr do sol que tem da nossa região. E isso tem que ser explorado mais. Por isso que eu criei a página. Quando eu criei essa página um ano atrás, eu vi que não tinha muita concorrência, não tinha muita gente vendendo a cidade. Tinha muito jornal. Jornal A, B ou C que falam notícias, falam as tretas que acontecem na região, mas ninguém falava bem de Itajaí. Então vamos criar alguma coisa para falar bem da cidade, mostrar uma Praia Brava, mostrar um Canto do Morcego, um Atalaia ao amanhecer, o Bico do Papagaio, o vídeo que eu postei hoje de manhã no Papagaio. Cara, parece que tá na Califórnia, o céu vermelho, não parece Brasil aquilo ali, entendeu? Então as pessoas têm que olhar mais para Itajaí. E isso, através da página, os investidores começaram a perceber. Pô, Itajaí não é só o porto, Itajaí não é só a cidade peixeira que fala Itajaí, é linda demais, entendeu? Então, nos meus vídeos eu coloco lá, a gente não está no Havaí, a gente está em Itajaí. O Flávio não deixa a ponta solta, né? Não. A página que é só para ser uma página mostra a cidade onde ele vive, que está do lado daqui, ele vende imóvel. Mais ou menos Rapaz, isso, não tem uma ponta solta não, aí, não. Tudo isso é o marketing da coisa. Essa é a veia do marketing, né? E as pessoas perguntam, né? Eu quero ter essa qualidade de vida, Flávia. As pessoas perguntam, onde é que eu posso morar? Arrasta pra cima. O que eu faço? Corretora Letícia Imóveis. Daí vem as indicações. Fala com a Letícia, fala com a Letícia. O Flávio é o cara que anda de bicicleta, bate foto e bota água na boca. É isso aí. É bem isso. E aí a Letícia depois tem que fazer o milagre acontecer para achar o imóvel ideal para os seus clientes. Vende pro cliente aí, vende pro meu seguidor aí, ó. E é uma parceria que vem dando muito certo, muito certo. Porque as pessoas compram a ideia, né, da cidade. Não adianta você vender o imóvel. Se a gente fazer um site, Léo, vai ser mais um com um site na cidade, da região, mostrando imóveis. Aquele imóvel com a câmera melhor, um iPhone vai aparecer mais, o cara da GoPro. Não, vamos fazer diferente. Vamos vender a cidade primeiro, aí a pessoa vai gostar da cidade, aí depois a gente entra com algum produto, alguma coisa. Que todo mundo hoje quer ter uma página no Instagram para monetizar, entendeu? Eu comecei a perceber agora, de alguns meses para cá, que as empresas da cidade começaram a me marcar para querer aparecer na minha página. Fulano de tal, comecei a repostar. Peraí, por que não monetizar isso também, entendeu? Já que todo mundo quer entrar na página, quer aparecer, quer ganhar aqueles seguidores, quer ganhar aquele público, porque o cliente de Itajaí está passando na minha página, passa na página do vizinho, do concorrente. Hoje em dia, os digitais influencers, o streaming, é aqui, é você com o teu podcast, é aqui que está passando o cliente, é aqui que passa as informações, não é mais na televisão. A gente sabe muito bem disso. Nada contra as rádios, né? Mas hoje as informações estão no streaming. Toda rádio e toda televisão tem um canal passando também ao vivo no YouTube, também. Também. Não tem como estar fora disso. Não tem como estar fora. E os clientes estão passando no nosso celular diariamente. Então a gente ligou tudo isso. Esportes, futebol, imóveis, e a gente está... Acho que a gente está no caminho certo, né? A gente não conseguiu chegar onde a gente quer ainda, mas a gente está caminhando certinho para... Deixa eu perguntar, Letícia, teve algum assim jogador que chegou e você teve que... Cara... Teve. Já vou falar que teve já. Não quero. Nem concluiu ainda. Já teve. Não quero vender não. Esse cara bateu na mesa assim, ó. Cara, não quero vender para ti.
Pode falar o Você nome? já Sim, demitiu não. cliente? Como é que é? Assim, não, nome não, mas... Não pode falar nome. Ah, eu acho que pode falar o Não. nome. Ele já parou de jogar já. Não pode não, falar bem que eu nome. não tenho dinheiro Ó, pra pagar advogado, eu vou te dar uma pista. Não. Ele jogou com o Cristiano Ronaldo Olha. no Manchester United, depois ele foi pro Inter. Encerrou a carreira ali no Inter. Há 7 anos atrás. Deu, não falo mais nada. Não fala mais nada. Sim, Conta o episódio, como é Já que foi. tive. Como eu cheguei na imobiliária com ele. já tive situação. Naquele momento, até eu e o Flávio, nós nem nos relacionávamos ainda, né? É só profissional. Como Na tua homem cabeça, e na mulher. minha cabeça a gente já relacionava. Meu Deus do céu. Já tava tudo Já tava, planejado. já tava. Não Então já tinha ia, ponta solta. o Itajaí em Foco tava criado há 7 anos na frente já tinha tudo criado já. E aí o Flávio, ele, como sempre, né, sempre levou os jogadores, mostrou os imóveis, tanto para investimento quanto moradia. Nessa situação, nessa ocasião, era um imóvel porque esse atleta justamente tinha sido transferido para jogar num time No regional Inter. No lá Inter. de Porto Alegre. E nessa negociação, ele visitou alguns imóveis de alto padrão. O apartamento não era tão caro, era 2,5 milhões o apartamento, não era tão caro. Era um imóvel de alto É. padrão, preço médio para um alto padrão de Porto Alegre na época. Porque ele não queria morar, era só investimento dele, né? Não, ele ia ficar uma É. temporada, mas é que assim, ó, o jogador ele sempre compra um imóvel, né? Mesmo que ele passe uma temporada, a gente tem que vislumbrar a condição de investimento. Sim. Justamente por ele ter essa Dificilmente ele vai ficar ali rotatividade. naquele imóvel, Isso, já vi. Vai ter essa justamente, rotatividade, a gente precisa estar preocupado com isso também. Depois esse imóvel vai ter uma liquidez futura para ele revender, ou se for para deixar como um patrimônio e aquilo dali se transformar num passivo para ele, enfim. E a arrogância desse atleta na ocasião foi uma coisa tão extrema, mas tão extrema, que eu levantei, sim, da mesa, porque eu quem tratava de todo o fechamento e de todo o andamento, né, da negociação, pedi desculpas para esse atleta, e aí ele arrogante disse, como assim, você vai me deixar aqui? Deixou sozinho na mesa. Eu falei, sim, porque em primeiro lugar é o respeito ao ser humano. E outra informação é que o teu R$1 milhão, ele vale a mesma coisa de R$1 milhão de qualquer outra pessoa O empresário que que esteja conquistou aqui. aquele apartamento que está vendendo, né? E esse jogador, quando eu mostrei o imóvel para ele, Léo, ele entrou e falou assim, Flávio, nem meu cachorro pisa nesse piso aqui. Ele falou bem assim, eu moro do lado do Cristiano Ronaldo, no mesmo condomínio. Tu me mostra isso, Flávio? E para mim era um puta de um apartamento, um alto padrão. Eu achei que tava mostrando uma coisa boa para ele e falou, nem meu cachorro pisa nisso. Não, tu estavas mostrando Isso, eu uma estava- coisa boa. Isso, e né? ele falou. Aí eu fiquei, Mas- não, vamos pra imobiliária, vamos falar com a minha gerente lá pra gente tentar resolver isso. Ele chegou lá, de chinelinho de dedo, mascando chiclete. Muito famoso, seleção brasileira. E aí, Não deixou deu. ele falando sozinho, né? então... Deixou um jogador da seleção brasileira falando sozinho. Mas aí é que entra a questão de tu ter, que não é nem uma obrigação, né? É a questão do caráter, do bom senso, da humildade. Não é porque você está numa posição, naquele momento favorável, que faz com que tu desmereça qualquer profissão ou qualquer situação que tu estejas passando. É uma coisa assim que, naquele momento, eu fiquei tão chocada, eu pensei, né, por vários minutinhos, assim, eu fiquei me conflitando. Vou levantar dessa mesa. Aí eu tinha que pensar também no meu corretor, que na época o Flávio estava ali como meu corretor. Imagina, deixar o cliente sozinho, pra mim, pô, jogador, o cara assim. Pra ela não, pra ela era um cliente normal, entendeu? Não, e eu tinha que pensar que ele estava ali, a gente pensa que na vai acontecer? comissão. O que vai acontecer com o que corretor vai também, né? acontecer Poxa, o cara com esse trouxe pra corretor? mim, se eu fizer isso, depois ele me traz mais, e aí, né? Envolvia muitas coisas, né? Mas levando em consideração até a questão do respeito mesmo. Na época eu pensei assim, não, é uma situação de respeito para com o corretor, para com o Flávio. Isso que está acontecendo na mesa, porque foi sinistro, tá? Foi bem sinistro. A gente tá deixando bem maquiado aqui, né? Tá leve, tá suave.
Então, eu pensei, fiquei pensando, conflitando por alguns minutos, e aí eu disse, não, o certo que eu tenho que fazer nesse momento é posicionar, o Flávio vai perder a venda, porque daí eu não vou mais expor o vendedor a uma situação dessas. Eu tinha que, naquele momento, escolher. Eu vou continuar expondo esse vendedor por conta deste comprador e vou pensar só na grana, ou eu tenho que levar, assim, em consideração, nesse momento, a ética e o respeito ao ser humano. E aí, depois, eu chamei o Flávio, pedi desculpas, eu disse, olha, eu não tinha como me posicionar diferente naquele momento e mesmo que ele volte aqui, eu não vou mais expor esse vendedor a este cliente, que ele é excelente no que ele está fazendo lá, mas agora, nesse momento, não deu. E aí, naquele dia, o Flávio olhou e disse, vou casar com essa mulher. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Aí se apaixonou. Eu gosto de mulher brava. Boa, Léo, boa. Mas a gente tem, assim, muita na história, né? corretagem, Muita história, né? e na corretagem, eu poderia citar diversas situações de que sim, a gente muitas vezes precisa derrubar um negócio, ou seja, para esse negócio de fato encerrar e a gente virar a página. Se posicionar, assim. Ou para, exatamente, tu derruba para daqui um pouquinho tu conseguir evoluir. Aí. E não é todos os jogadores, né? E alguns são uns gentlemen, né? São muito queridos, né? Imagino De que respeito, a né? maioria deve... A maioria, não, a maioria. Em off eu conto quem é pra você. André, me deixa gravando, depois a gente fala. Não, e eu tenho uma outra situação também, até de uma esposa daí de um jogador, um outro perfil completamente diferente, né? Perfil já mais família, um jogador que já estava também com a carreira dele já há mais tempo aí no mercado. Foi passar novamente uma temporada em Porto Alegre, e aí na transição ele colocou o imóvel dele à venda no mercado, né? Todos esses clientes do Flávio do ramo de futebol. Tá falando do... Esse a gente pode falar, tá falando do Hever, o zagueiro, ou o Juan, o zagueiro que tá no Flamengo? Do Hever. Do Hever. E eu escutei uma frase da esposa dele, e que isso eu levei adiante. Justamente pela maturidade já deles, na questão de compra, venda de imóveis, ela falou assim, Letícia, dinheiro não leva desaforo. E essa frase eu carrego comigo até hoje, que eu escutei da esposa dele naquele momento, porque também era um outro jogador que tinha interesse no imóvel dele, e a gente estava nessa transição. O Hever comprou do falecido Fernandão. O Fernandão, capitão do Inter, depois que ele faleceu, o Hever, zagueiro, comprou a casa do Fernandão, morou um tempo, depois nos procurou para colocar a venda da casa. Essa é a história ainda. Isso aí. Tá aí. Temos alguma história que não contamos? Muito, muito boa. Muitas histórias aqui de Balneário, aqui dos clientes que a gente recebeu. Que uma delegada... Conta mais uma, então. Mais uma? Estamos chegando de uma hora. Conta mais vamos uma. Vamos lá, então. Vamos falar mais umazinha. Da corretagem. Em Balneário Camboriú, como a gente veio para cá para trabalhar, a gente recebe muito cliente de todos os tipos, né? A gente tinha uma cobertura na Avenida Brasil, 4,5 milhões na época, né? Tava valendo a cobertura. E a gente recebeu um cliente via internet. Até nessa época a gente até tinha um anúncio, né, dessa cobertura via Zap. E esse cliente começou a fazer perguntas sobre coberturas, né? E daí essa cliente começou a demonstrar muito interesse, perguntando se o nosso cliente vendedor recebia dinheiro no exterior, se ele podia receber em dólar, se ele tinha conta no exterior. E a gente, né, chamou o cliente para conversar. A gente fez uma reunião com o cliente. Tem alguém interessado na tua cobertura. Então, vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. Resumo da história, essa cliente, né, Letícia, era uma delegada que se fez de cliente para pegar o cliente, o dono dessa cobertura. Que esse cliente era um cara muito chefão numa quadrilha de São Paulo, bem famosa, que todo mundo conhece aí, e estava aqui em Balneário foragido e estava lavando dinheiro. Então, a delegada nos usou nosso anúncio, se fez de cliente para pegar esse... A gente foi passear no Rio Grande do Sul, né, numa Páscoa, né? Quando a gente viu no Jornal Nacional o nosso cliente algemado na Praça Tamandaré. Jornal Nacional. Caramba! E ela conseguiu pegar ele através do nosso anúncio. Ela se fez... A gente tava bem, né? Vamos vender uma cobertura de 4,5 milhões. Uma boa comissão. Que nada. Por isso que não podemos nos deslumbrar por valores. Corretor, eu digo assim, não bate
valor de comissão antes de realizar o negócio. É, verdade. Porque no momento em que tu começa só a visualizar a questão grana, dinheiro, comissão, você acaba cegando para outras coisas que estão acontecendo no entorno, né? E o mercado imobiliário, ele sempre vai ter de tudo, e a nossa região, ela é propícia a gente ter que lidar com situações bem inusitadas, né? O mercado imobiliário, por exemplo, de Balneário Camboriú, ele não é só atípico pelos seus arranha-céus, pelos seus valores em si, por tudo que a cidade proporciona, mas ele é atípico também pelas formas de negócio que acontecem na região. E o cliente que queria comprar aquele apartamento ali no frente mar, que queria pagar em dinheiro e o dinheiro tinha que passar pela nossa conta. Mas eu pago, mas os 4 milhões tem que passar pela conta de vocês e vocês pagam a construtora. Não, medo. né? Não, né? Não, daí tipo, esse tipo de negócio a gente passa, né? A gente olhou para o cliente e disse assim, olha, sinto muito, neste formato a gente não vai evoluir, não nos interessa o motivo que tu precisa que isso aconteça. Não quero saber, não quero, e a gente quase que saiu correndo, né? Imagina. São cuidados que a gente precisa tomar. Mas eu acho que Balneário tem um bom tempo ainda de evolução, né? Acho que Itajaí ainda vai receber isso. Aquela avenida nova que querem construir ali, passando pela Fazendinha, né? Para duplicar o João do Reis, eu acho que vai ser algo que vai trazer uma mobilidade maior de Balneário para Itajaí, vice-versa. Né? Eu acho, né, Letícia, que Itajaí está recebendo mais cliente ponta firme do que Balneário. Balneário está um pouco solto ainda os clientes. Os clientes que vêm para Itajaí, que é o cliente final de moradia, estão sendo mais firmes, né? Que Itajaí, ele tem um perfil que é o perfil que eu amo trabalhar. Me identifiquei muito com o mercado de Itajaí, que é justamente o cliente final. Aquele cliente que está aqui com o mesmo propósito que nós viemos para Itajaí, que era buscar qualidade de vida. Então, a gente está recebendo hoje muitas pessoas com esse mesmo propósito. E o próprio fator pandemia, o que eu percebi? Muitas pessoas que também achavam que não conseguiam trabalhar home office, por obrigação, tiveram que aprender e descobriram que gostaram disso e que é possível, assim como muitas empresas, né? Nesses últimos 2 anos, inclusive, eu fiz diversas intermediações de clientes que estavam vindo por conta das suas empresas, que fecharam filiais fora daqui, empresas que trabalham com importação, exportação, por conta do porto, e centralizaram seus escritórios aqui na região. Com isso, aumentou muito o ticket desse cliente, né? Hoje, nesse momento, qual é a maior dificuldade? Temos clientes para imóveis prontos, de médio alto padrão, e não temos produto pronto. Falta produto em Itajaí. Falta hoje produto pronto de moradia para receber esse cliente. Esse médio alto padrão nós estamos falando de qual valor? O ticket aí acima de 1 milhão, 1.200.000. Tá? Não temos. Hoje eu estou com déficit de imóveis. Tem cliente e não tem imóveis, não né? tem, não tem. Então, assim... É verdade, o André estava me falando desse dia que estava procurando esse tipo de imóvel aí e não estava encontrando, né, André? Mas sua luz é só para entrada. Então, depois nós vamos conversar, André. Vamos conversar. Mas tem que passar primeiro pela conta de vocês. Não, aí passei. Aí já passei. Legenda os comentários para... Mas, e Itajaí, né, conforme a gente estava falando, eu acho que Itajaí vai receber esse público, Itajaí tem muito que crescer, sim. E eu vejo Itajaí hoje até com um olhar diferente para esse processo do crescimento. Né? O que aconteceu em Balneário, a gente sempre tem que usar Balneário como referência, mas o que aconteceu em Balneário hoje não está acontecendo em Itajaí, que é uma excelente notícia, por conta de que Itajaí está se planejando para esse aumento de população, para esse crescimento, para toda essa mobilidade. Eu tive a oportunidade de participar, mais ou menos acho que 3 ou 4 semanas atrás, de um encontro, de um bate-papo ali na Associação dos Empresários, né, de Itajaí,
com o secretário de Turismo, Urbanismo. Então, a gente fez um bate-papo para conseguir entender e saber o que realmente vai acontecer na cidade. Com a situação essa do binário, que vai passar pela Fazendinha, vai ir até a extensão da entrada da Praia Brava, que é a divisa ali com Balneário. Outras situações que, se hoje a gente andar em alguns bairros aqui de Itajaí, tu já vai ver que está virado não só em canteiro de obras por conta dos empreendedores fazendo seus empreendimentos, novos prédios, condomínios, mas sim a cidade, né? O poder público, a galeria dos esgotos, alargamento de vias, tem muita coisa acontecendo. E uma das informações, inclusive, que a gente teve nesse encontro é que, sim, moradores de Itajaí, se preparem, porque vamos ter aí uns 2 anos de caos por conta das obras, mas é para melhorar e conseguir receber toda essa população que existe o projeto e que a gente está vendo acontecer, que é o projeto 2040. Né, para esse aumento aí de população. E aí a cidade tem que se preparar, porque esse aumento até 2040 não é de pessoas que vão vir para comprar os apartamentos de 1.200.000, mas é para um monte de gente que vem sem casa, tendo que morar com a família em kitnets, dependendo de todo o poder público para tudo. Então a cidade tem que estar preparada para todos os públicos. Verdade. Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado, a gente que Obrigado agradece. por estarem aqui. Acho que foi uma baita de uma conversa. Uma tarde gostosa, é Não verdade. é a minha praia, mas eu acho que conseguimos a comunicação de vocês fluiu a um ponto de me ajudar muito. Que legal. Porque Léo. vocês também já são do ramo, se comunicam muito bem. Sim, obrigado. E aí, obrigado por me ajudar a fazer esse podcast. Obrigado. Também. A gente que agradece pelo carinho, pelo convite e prestigiar aí o teu podcast, e vamos tocar uma parceria aí. Vamos continuar com a parceria aí. Obrigado. A gente quer Flávio, ser parceiro, obrigado. patrocinador aí. Fechado, mas fechadíssimo. Não, com toda certeza. Nós quem agradecemos, né, pelo convite, agradecemos também ao Volney, que fez essa ligação. São oportunidades, as coisas realmente, eu acho que acontece, eu acredito nessa ligação, nesse compartilhamento, tanto de conhecimento, informações, ideias, e foi muito bacana. O Ivonei foi um dos poucos vizinhos que nos recebeu, né? Porque eu acho que existe esse preconceito de quem é de fora, né? O gaúcho vem para Santa Catarina, né? E o Ivonei, nosso vizinho de condomínio, nosso bem querido, sempre receptivo, conversando com a gente, né? Pô, quem é esse cara aí, metido a malandro? Quem é essa moça? Quem são? Eles sempre conversando com a gente. Hoje a gente tem essa relação aí, né? De amizade, carinho e respeito. Depois eu vou perguntar para vocês, sua última pergunta fora do ar daí, eu queria saber quantos imóveis o Volney já comprou com você. Eu tenho um contrato de confidenciabilidade. A gente tem uma história com o Volney, mas a gente não pode contar, né? Pessoal, aquela curtida, aquele compartilhamento, obrigado por estarem aí, obrigado Black Box Bakery e agora Black Box Coffee também lá na Praia Brava, estamos aqui com o cafezinho de vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Até a próxima, valeu. Valeu. Valeu.